Olha aí, a gente de volta aqui com nossa Onda Evangélica, nosso podcast, que é podcast, porque tem perguntas aqui que precisam ser respondidas. A ideia é que você possa saber realmente quem são os membros dessa onda, né? Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio e TV, essa obra que eu escrevi, é uma autobiografia muito singela, muito simples, minha, que eu não tenho muita coisa para contar de mim, não. Mas eu tenho de muita gente com quem eu trabalhei, com quem eu vivi, e tenho sobre os evangélicos no Brasil. Eu tenho o privilégio de nascer numa igreja evangélica e cresci, né, nesse mundo, no meio de um monte de gente que não era evangélica. Inclusive, um famoso diretor de uma empresa que eu trabalhei 14 anos, ele era trotskista. Ele era comunista de primeira qualidade, muito famoso, está aqui, ó. E com ele eu passava o tempo da hora do almoço batendo um papo sobre as ideias dele, as ideologias dele e as minhas ideias extraídas do Evangelho. Foi muito interessante isso, que eu conto aqui nesse livro. Um dos assessores dele, que trabalhava com a gente lá, eu fui encontrá-lo anos depois, que eu saí da empresa, numa praça em Bangu, aqui no Rio de Janeiro, com uma Bíblia na mão, pregando o Evangelho. Quando eu perguntei a ele, rapaz, mas você não era comunista? Ele disse, eu era, mas você me ajudou muito nesse processo e hoje eu sou evangélico. A onda evangélica, então é essa onda que está pegando todo mundo aí no Brasil, avassaladora. E hoje eu tenho dois convidados aqui muito especiais. Um eu já conheço há bastante tempo, o outro também. A única diferença é que um eu conheci bem novinho, o outro já era bem mais idoso, um pouquinho, praticamente a minha idade. Eu estou falando de Gerson Furtado, que está aqui à minha frente, e do bispo Wilson Teixeira. O Gerson vai se apresentar, vai dizer quem ele é, de onde veio, etc. Use o tempo melhor que você quiser para você falar quem realmente você é. E depois o Wilson vai fazer a mesma coisa. Mas antes podem cumprimentar aí, não é bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. É toda hora, nós estamos aí na nuvem. Prazer, Flávio. Muito obrigado mais uma vez. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com você nesta mesa. Nós somos amigos, como você acabou de dizer, há bastante tempo, e bastante tempo mesmo. Eu ainda me lembro de você com o cabelo um pouquinho maior, cantando num conjunto evangélico aqui no Rio de Janeiro. E me lembro perfeitamente lugares que eu segui o conjunto, onde vocês cantavam. Eu era jovem também na época, mais jovem. Mas enfim, hoje com 73 anos de idade, indo já para os 74, eu me sinto privilegiado de ter amigos como você e sua família. Porque eu nunca me esqueço de Jerusa, sua esposa. Ela é uma pessoa muito especial para mim. Mas meu nome é Gerson Furtado, eu nasci numa pequena cidade no Rio de Janeiro, São João do Meriti. Para ser mais preciso, nem era São João do Meriti, era Vila Rosali. Era um bairrozinho pequeno da cidade de São João do Meriti. E ali eu comecei minha vida, cresci um pouquinho. E aos 10 anos de idade, eu vendi bala e doce, não no trem, mas eu vendia bala, doce, paçoca, pipoca. Eu fazia tudo o que eu podia fazer com os 10 anos de idade para ganhar um dinheirinho para comprar um chinelo novo. Que coisa, hein? É muito interessante isso. E hoje eu olho para trás e vejo o que Deus fez da minha vida. Só Ele podia ter feito isso. Então nós crescemos aos 16 anos de idade. Conheci a mulher que Deus me deu por 51 anos. 51 anos de idade, de vida. Deus me permitiu ter uma esposa chamada Maria Edith Furtado, minha esposa querida, que ano passado foi também viver nos céus com Cristo. Mas desta união nossa nasceram Fábio Vieira Furtado, foi nosso primeiro filho. Depois nasceu Patrícia e depois Ingrid. Quando o Fábio tinha 4 aninhos de idade, eu fui convidado por um grande amigo, professor aqui no Brasil, que morava nos Estados Unidos, era professor universitário lá, e ele me convidou para ir aos Estados Unidos fazer um curso. E daquele curso, através de bolsa de estudos, que eu não tinha condição de pagar, nós fomos para um outro curso, depois um outro curso, então se passaram 45 anos.
nessa brincadeira? Na América. Na América. E hoje estamos por aqui, checando outra vez o nosso querido Rio de Janeiro, curtindo essa cidade amada, este país querido, e vivendo e convivendo e aprendendo ou tentando reaprender a viver aqui, principalmente no Rio de Janeiro. Mas é um prazer grande, grande, grande ver o meu país, ver como o Evangelho está aqui. E ver você, Flávio, e a família, tá? Olha só, você é pastor também, porque aqui a gente apresenta, tem gente de toda qualidade. Na onda evangélica, um monte de pessoas que eu conheço entraram nessa onda, né? Você é pastor, o Wilson também é pastor. Então as pessoas ficam, mas rapaz, eles nem parecem que são pastores, não é? Mas que o pessoal tem uma ideia de pastor, não é? Acha que pastor tem que tem todo, não é nada disso, né? Ser pastor é algo maravilhoso. Eu costumo dizer isso, que para muita gente, né, pastor não é um ofício, não é uma profissão, é uma vocação que a gente recebe de Deus. Mas somos pessoas iguais a qualquer outra pessoa. Wilson, pastor, você pode falar aí. Você começou a falar disso aí. Pastor é um sacerdócio, né? Então. Servo. E eu já queria começar aqui botando um negócio quente aqui. Vamos esquentar aí a onda. É uma das minhas falas e uma das minhas bandeiras. Não há problema o indivíduo ser pastor e ter um bom carro, ter uma boa casa, morar na cobertura, ter carrão mais caro, BMW. Tem problema nenhum, exatamente. Eu só questiono quando você só vive do sacerdócio e vive nessas riquezas. Você pode ter essas riquezas, mas desde que você seja um empresário, pastor empresário, não há problema. Tem problema. Você tem o seu negócio, você não viva só do sacerdócio com esse tipo de discrepância e distância da sua membresia, da sua igreja. Eu acho que isso não é digno do sacerdócio. O que é digno é você desejar ter todas essas coisas, mas trabalhar por isso, fazer por onde. Até hoje eu faço tendas, sou igual o Paulo. Eu mexo com parte de publicidade, eu trabalho com banner, eu trabalho com algumas coisas para não ser pesado a igreja. Então, eu entendo que pastorado é sacerdócio. Sacerdócio é entrega. Tudo bem, vamos viver com dignidade, vamos viver com um pastor que a gente vai honrá-lo, mas nada além do normal. Porque quando fica além do normal, isso não é o evangelho de Jesus. De jeito nenhum. Não é? E às vezes, lá fora, quem não está dentro da onda, nos olham de forma diferente. Inclusive, a grande imprensa. Quando acontece qualquer coisa aí com algum pastor, mas não conhece. Então precisa. Você é um homem que eu conheço há quase 40 anos. E a sua história é uma história de trabalho. Você é um pastor, mas você nunca deixou de trabalhar. Eu te conheci você trabalhando com publicidade, com Joerp, gerente disso, daquilo, diretor disso, daquilo. Você é um cara que sempre correu atrás para você ter e dar um pouco mais à família. É verdade. Isso está dentro do normal e do padrão, né? Agora a gente vê aí os camaradas, desculpa essa expressão pejorativa, né? O cara querendo viver o melhor padrão e ele só pastoreia, ele só cuida do rebanho. E não é compatível com como vai acontecer deve, isso, né? deve ser. Entendeu, pastor? Verdade. Então deixa eu me apresentar agora. Fala de você aí. Eu tenho uma introdução sem me apresentar. Eu sou Bispo Wilson Teixeira da Silva, pastor da Igreja Metodista da Aliança em Senador Camará, que é uma sede, e durante alguns anos Deus me incomodou a formar uma aliança de pastores. E como eu fiz isso? Depois de algumas decepções e ver algumas coisas que não achava que deveria ser
na denominação, não que eu seja contra a denominação, nas denominações, eu entendi que eu podia ser e exercer meu bispado de uma forma mais leve, tanto para mim quanto para aqueles que eu cobriria espiritualmente. Eu falei, vou formar uma aliança de pastores, onde a prioridade vai ser o relacionamento. Relacionamento você não paga por ele. Relacionamento é reino, é amor em Cristo. Eu te dou porque você é meu amigo e a gente tem uma visão comum, mesmo que haja algum tipo de diferença ministerial, mas o respeito mútuo está acima de tudo. Então eu tenho lá alguns pastores vinculados à nossa aliança de pastores, que a gente se encontra de 2 em 2 meses, faz um evento por ano, onde você vai dia 12 de novembro para estar lançando o seu livro lá no meio do nosso povo. E esse relacionamento não há preço, não há inscrição, não há porcentagem, não há dinheiro, não há nada que traga peso financeiro em ambas as partes. Então a nossa caminhada é porque nós amamos a Cristo, temos os mesmos desejos no Evangelho, queremos ajudar um mutuamente ao outro, e isso se torna leve, porque eu não tenho uma obrigação com você. É verdade. E você não tem uma obrigação comigo. Essa obrigação, ela é leve, porque é só de respeito. Poxa, eu preciso estar junto com o Flávio, tem muito tempo que eu não tenho falado com ele, eu preciso saber como é que está indo a igreja lá, se ele está precisando de mim, se está precisando de ajuda. Então, é isso que é legal. Então, não há valores. Aí fica leve para mim, que eu posso dar assistência a vários, sem eles exigirem, você não veio me ver, você não eu estou aqui no interior e eu pago aqui tanto e ninguém vem aqui cuidar de mim. Você sabe como é que é as igrejas pequenas que financiam as grandes. É verdade. Né? Então não tem isso. A aliança é leve, é solta, aliança de pastores na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, onde a gente tem aliança de pessoas que estão até em outros estados do Brasil. Muito bom por isso. E a nossa história começou na área publicitária. Eu estou aqui hoje num podcast e quando eu olho para você no Reencontro, aquela coisa de TV, TVE, etc., TV Brasil agora, né? Eu lembro que isso aqui é bem mais fácil, né? E também tem um alcance muito bom, muito legal dentro dessa modernidade, dessa proposta dos tempos atuais. E a gente tem que se atualizar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Você está atualizado. Essa onda que você entrou é uma onda boa. Glória a Deus por isso. Amém. Eu, com 13 anos de idade, eu fui apresentado a um jornalista, comunicador, talvez você lembre, eu não sei se você vai lembrar, Dario Paes, que era da Rádio Nacional. Rádio Nacional foi uma grande rádio no Rio de Janeiro, de comunicação, né? Transmitia até jogos na época, nos anos 70. Tá aqui, ó. E aí me apresentaram... A história da Rádio Nacional tem alguma coisa aqui na Rádio Nacional. Esse pedaço ainda não entrei, não. Pô, que bacana esse teu projeto aí. Tá abraçando tudo, né? Aí o Dario Paes, ele tinha um jornal de bairro chamado ZN Zona Norte. E ele tinha uma equipe publicitária, que era Equipe Dario Paes, Promoções e Publicidade. Eu, com 13 anos, fui me meter nisso aí. Colocaram esse homem na minha vida. E foi a primeira vez que a minha carteira foi assinada. Salário de menor. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O meu primeiro emprego era salário de menor. 13 anos, salário de menor. Carteirinha de menor. Uma carteira profissional. Está lá. Contou agora para a minha aposentadoria do INSS. Só para dizer isso, porque tem uma garotada aí que não quer trabalhar. Tem uma garotada aí que só quer sombra e água fresca. Não, só vou trabalhar depois dos 21 anos de idade. Olha, nós começamos... Eu me aposentei cedo, e eu creio que você também, não sei, pela lei trabalhista, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, aí, com carteira assinada. Te fez mal o trabalho? Que de maneira isso, nenhuma. Me ajudou muito. Só te amadureceu na vida. Então, eu, 13 anos, comecei lá com esse homem, eu aprendi muita coisa na área publicitária. E eu fui vender jornal nos prédios, né, porque tinha lá o jornalista mirim. Eu fui jornalista mirim, eu entrava ali em Madureira, naqueles prédios de advogados, de doutores, de médicos, etc., e vendia um jornal de bairro. Depois, houve lá, parece que uma aliança dele com o pessoal da
Telemar, o Telege da época, e tinha aquelas fichas de telefone, botaram um quiosque no calçadão de Madureira e eu fui ali vender as fichas. Eu estava ouvindo o irmão falar que já fez de tudo, né? Eu lembrei que eu fui feirante, vendi tomate na feira, vendi pimentão, vendi jarro. Eu decorava o jarro com vela, pintava o jarro com tinta óleo e depois aquela fumaça escura eu ia decorando o jarro e depois botava para vender. E vendia. Então, e vendia. Agora o interessante disso tudo é que a gente corria atrás, a gente fazia. Não tinha esse negócio de menino de rua, de estar ali fazendo coisa errada. Não. As crianças eram orientadas a correr atrás, ajudar em casa. Isso era muito bacana. E daí eu cresci, me converti e fui para a Rádio Boas Novas. Um dos meus inspiradores da Rádio Boas Novas, vocês falaram aqui, foi o Graça Paz. Porque eu ouvia os programas dele, né, que ele fazia na rádio. E eu falei, puxa, um dia eu quero ser igual a esse rapaz. Pregador, mas ele prega com uma facilidade, uma linguagem jovem, né? E aí eu estava desempregado, tinha saído da Gama Filho, porque eu fui programador de visual da Universidade Gama Filho. Estou sabendo até que agora vai ser feito um parque lá na Gama Filho, né? Isso. Não sei se você sabe. E eu saí da Gama Filho, fiquei desempregado e comecei a orar em casa. Senhor, que o emprego venha bater na minha porta. Eu preciso de emprego, minha filha está pequena. E um dia chega um jovem lá, bateu lá na minha casa, olha, o reverendo Isaías está chamando você para trabalhar lá, porque o bispo da Mata, amigo dele, indicou você. Então os relacionamentos abrem portas, né, pastor? Sempre, sempre. Desculpa se eu estou falando demais, eu quero bom. também lhe Não, ouvir. é para você falar quando você quiser. Não, eu quero lhe ouvir também, porque eu estou olhando para essa sua barba branca, e eu estou vendo muita sabedoria aí. Barba de Arão. Essa é a maneira que eu uso para impressionar as pessoas. Então, só para concluir essa parte aqui, eu fui trabalhar na Rádio Boas Novas e ali o Graça Paz tinha acabado de sair da rádio e eu entrei no lugar dele na produção musical da rádio. E aí, eu estava falando aí pro Brito, Marcos Brito, não é isso? Acerca da forma que a gente tinha para ajudar as bandas evangélicas naquela época, que era gravar vinhetas com as músicas dos próprios cantores, das bandas, e ficava muito legal. E aquilo ajudava a divulgar a banda, porque quando aquele som entrava, já tinha a ver com a música dos músicos, Sinal de Alerta, Banda Fé, Banda e Voz, Rebanhão. Os grupos, tinha outros grupos, né, também de São Paulo, na época tinha o Atos 2. Som Maior. E tanta coisa boa ali, a gente conheceu tanta gente legal, né? Eu vi ali cantores na rádio que depois hoje se tornaram assim internacionalmente conhecidos, e muito bom isso, né? Mas o evangelho é isso. O evangelho começou a ser, através das mídias, a entrar numa onda no Brasil de crescer, propagar. E eu ficava pensando, meu Deus, que bacana, né? Poder, através do rádio, chegar lá nos rincões, chegar lá na fazenda, chegar lá no interior, a palavra de Deus, onde as pessoas, às vezes não tem lá muita igreja, uma igrejinha ou outra na estrada, e a tua palavra vai lá. E eu comecei a dar valor a isso, a comunicação do evangelho através do rádio e da TV, que você escreveu tão bem. Você faz assim um apanhado histórico de nomes até que foram importantes nessa história, né, Flávio? Foi, muita gente. Eu creio que é o seguinte, se eu não tivesse andado com alguns desses protagonistas que estão aqui, não é? Eu não sou o protagonista principal. Eu apenas estou contando a história. Os grandes protagonistas estão aqui. Você citou um nome aí, Isaías Maciel, né? Quer ver? O Isaías Maciel, ele começou em 1952. A Almeb faz 50 anos agora. No mês de novembro, 50 anos. Então, vou estar lá para dar um abraço a ele. Eu enviei o livro para ele, porque eu disse que aqui no livro que o Isaías Maciel, o Brasil tem o seu Silvio Santos, não é? O senhor Abravanel é o Silvio Santos. É o Silvio Santos. Mas nós temos o nosso Silvio Santos evangélico, que é o Isaías Maciel, que muita gente não sabe, e que vai fazer 99 anos.
Agora, esse homem ajudou muita gente. Sou muito grato a Deus pela vida dele. Ajudou muito. Raras são as pessoas que eu conheço, que têm amizades, que não foram ajudadas por Isaías Maciel. Quer dizer, ele fez um trabalho. Eu considero ele um homem bom samaritano. Literalmente ele exerceu isso na vida dele. Eu vou ter que, Deus está me dando esse privilégio ainda, eu vou ter que ir na casa dele com câmera gravar com ele. Bacana. Um pouquinho, para poder, porque ele hoje Trazer sai pra cá, e tal, né, ele vai ao SAS toda semana, 2 vezes na semana, ele vai ao MEB, onde ele também fica lá umas 2 horas. E eu levei o livro lá para ele, e não pude ir num dia de semana, embrulhei direitinho e tal, mandei um bilhete. Fui num sábado no centro do Rio de Janeiro, coloquei lá. Quando foi na segunda-feira, meu telefone tocou, um número que eu não conhecia e tal, era o reverendo Isaías Maciel. Poxa, que bacana. E disse: Flávio, eu estou feliz de ver aqui o seu livro e tal, você sumiu, Não sumi. Nós Isso estamos esse aqui. ano ainda? Foi há pouco. Quer dizer, ele ainda está com as suas faculdades mentais, tem uns 2, 3 lembrando meses de todo mundo. Exatamente. Aí eu disse para ele: reverendo Isaías, olha só, isso aqui serve para nós também. Nós estamos viajando num grande transatlântico. Os grandes transatlânticos hoje, o Gerson que você viveu na América, sabe disso, eu morei ali perto de Fort Lauderdale, em Miami, né? Os grandes transatlânticos aportam ali em Miami e são verdadeiros condomínios. É uma coisa fantástica. Então eu disse para ele: reverendo, nós estamos viajando num grande transatlântico, que numa viagem de 1 semana não dá para a gente andar dentro do transatlântico todo, porque é muito grande. Então, de vez em quando, a gente sai da nossa suíte, do nosso apartamento, e no corredor a gente se encontra. E depois não se vê mais. Passa tempo para se ver. Então, nós estamos assim. Às vezes não estamos juntos, ou não nos encontramos, mas a gente sai de vez em quando, como esse momento agora. Mas está na mesma viagem. Estamos na mesma viagem, estamos no mesmo transatlântico, para um caminho que nós esperamos chegar juntos. Mas de vez em quando a gente passa anos até sem se ver e nos vemos. Mas a gente tem notícia, que agora com a net, né, com a internet, com a tecnologia, é impossível você não se contactar com alguém só se você não quiser. Tem muito tempo que você não viu o pastor Gerson? Não, o Gerson vi há pouco tempo aí, mas nós ficamos muito tempo sem nos falarmos. Muitos anos, Então ele agora resolveu fazer uma estadia aqui pelo Rio de Janeiro, aqui pelo Brasil, né? Mesmo pelo... Qual a igreja, pastor Gerson? Atualmente eu estou adorando a Deus na primeira do Recreio. É chamada Igreja do Recreio, pastor Vander. Mas lá nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos em Gettysburg. Foi pastor lá. Batista lá. Igreja Batista lá. E uma pessoa que você conheceu pastoreou lá também, depois o Gerson colocou o Vitor Hugo Mendes de Sá. Sim, Vitor Hugo. Então, que é nosso grande amigo, né? A mesma igreja. Muito tempo que eu não vejo sucedi o Vitor Hugo. Você que levou praticamente Eu o Vitor estive Hugo lá nos Estados Unidos, em Miami, aquela região de Pompano Beach e tal. E dali me falaram de você. É muito tempo que a gente não se via, né? Aí foi até o Newton, pastor Newton. Carpinteiro. Carpinteiro. Aí ele falou: olha, o Flávio está lá em Tampa. Não, Boca Raton. Boca Raton. Tampa também é para aqueles lados? Do outro lado, é no Golfo do México. Boca Raton. Eu falei: mesmo, por quanto tempo eu não vejo? Eu vou ligar para ele e ver se você ministra lá e tal. Aí ligou, entrou em contato com você, aí você me chamou para ir lá. Quando eu cheguei lá, o Marcos Brito estava lá. Exatamente. Ele não lembra, mas eu lembro dele. Eu devo ter umas 2 fotos, e numa das fotos que eu tenho guardado, tem o Marcos lá com você. Eu acho que ele estava morando lá na época, não sei, né? E foi muito bacana a gente visitar ali, e aquele período seu ali dos Estados Unidos. Tudo na vida é um aprendizado, né? Sim, e amadurece a nossa fé, nossas experiências com Deus. Eu, em 1990, na verdade, ali na Rádio Boas Novas, naquele período, eu fui conhecendo pastores, ministérios. Aí eu conheci o Robson Rodovalho e o César Augusto, que hoje tem ministérios fortes, né? Muito grande.
Sara Nossa Terra, outra comunidade evangélica, cristã. Eles faziam um evento em Brasília de adoração. E aí nós alugamos um ônibus e começamos a ir nesses eventos por 2 ou 3 anos. E quando eu chegava lá, eu via aquele povo de mão levantada, aquela coisa fluindo, um louvor direto atrás do outro, Azaf Borba, Ademar de Campos, começando aqueles ministérios ali. Eu falei, meu Deus, isso tem que ter no Rio de Janeiro. E voltei para o Rio impressionado com aquilo, né? Falei, como é que a gente vai fazer um negócio desse no Rio de Janeiro? Aí, na época, eu conheci o pastor Guedes, o Hélio Brum, bispo Hélio Brum, depois apóstolo, né? Ele me conhecia o Ari e conhecia o Cláudio Claro. Aí ele falou, por que vocês não fazem um evento juntos? O Wilson gosta de negócio de rádio, gosta de eventos, eu fiz Maracanãzinho, Jesus Geração Jovem, eu levei muita juventude ali no Maracanãzinho na época, né, com o apoio da rádio. Aí eu falei, então vamos nos reunir. Aí conversamos, vamos fazer um evento chamado Louvor Profético, quer dizer, é um louvor que profetiza Cristo. Essa era apenas a intenção, isso, profetizar Cristo às pessoas. Por isso o nome Louvor Profético. Começamos no Bennett abriu as portas, fizemos o primeiro, encheu. No segundo veio gente de vários lugares do Brasil que a gente não sabia como, descobriram. E ali a gente entendeu que não cabia mais ali. Aí foi quando o pastor Guedes falou, vamos para Petrópolis, tem o Quitandinha. Falei, mas como? Aquilo lá é caríssimo. Eu sei que a gente foi, conseguimos apoio da prefeitura e o louvor profético explodiu no Rio de Janeiro, durante quase 30 anos, né? Dali saiu Marcos Salles, 4x1, saiu o próprio Fernandinho de Campos, que ele conta no livro dele, a história dele, que ele teve realmente ali um momento com Deus especial. Porque tem músicos, estou citando o Marcos de Brito, porque é a área dele, que os caras só vão na igreja porque gostam de tocar. Eles não querem ter compromisso com o reino. Eles não querem ter compromisso com a igreja. Ele abriu um espaço para ele exercer um dom que ele tem, né? Agora, quando o cara faz isso e tem um encontro com Cristo, nota 10. Beleza. O Fernandinho, ele conta isso, que ele tinha apenas um relacionamento com a igreja e ser músico, e não ser um cristão de fato. Ele conta num dos livros dele que ele teve um encontro com Deus ali no Louvor Profético. E ali a vida dele mudou. No ano seguinte ele já estava fazendo um CD chamado Faz Chover, que explodiu no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Todo. E até hoje o Fernandinho é grato a Deus por isso, pelas nossas vidas. E fez história, porque nós durante muito tempo funcionamos um encontro que valorizava as igrejas. Nós não fazemos encontro com espírito proselitista, de trazer o jovem para a minha igreja, porque eu sou pastor, tenho minha igreja. Não. A ideia era capacitar aqueles músicos para que eles fossem para suas igrejas servir a Deus e obedecer o seu líder. Então era um seminário. Olha, eu lembro que nessa época de CD que você citou aqui, nós vendemos, você sabe quantos CDs num evento? Num evento de palavra, não era música não, era palavra. 1.500 CDs num evento. É muita coisa. O cara às vezes ralava não sei quanto tempo para vender 1.000 CDs. Num dia só lá, nós gravamos, porque nós duplicávamos, vendia. Eu controlava isso, 1.500 CDs. Eu fiquei impressionado. Foi até a palavra do Danilo Montero, lá da Costa Rica, que a gente trazia ministérios internacionais. Trouxemos David Lorison, o pessoal do Osana Music, essa coisa toda, né? Enfim, e para você ver o nível que o povo ia lá, não era tão interessado só em música, embora sempre em eventos, aprender música nova e trazer para a igreja é legal. Eu já fiz muito isso. Mas a palavra era tão dinâmica e tão forte que o pessoal queria CD de palavra. Que coisa impressionante, né? Incrível isso. E continuaram ouvindo, né? A gente formou ali muitos moços, muitas equipes de louvor que vinham de vários lugares do Brasil. E eu via, pastores iam com seus músicos lá. E eu achava aquilo impressionante. Poxa, como eles confiam na gente. Eles
enviam. Quando eles não podem vir, eles mandam o líder da música levar. As pessoas ficavam o ano todo juntando dinheirinho para ir no louvor profético, a gente sabia disso, né? Mas vieram algumas circunstâncias difíceis. Eu adoeci em 2018, o pastor Guedes também, ele teve problema de rins, acho que foi, não, fígado, e ele teve que fazer um transplante de fígado. Nisso que ele fez o transplante, o novo fígado veio com câncer. Olha só. Mas ele lutou, conseguiu vencer o câncer. Mas aí veio o Covid, derrubou ele, né? E a gente não pôde dar sequência hoje, por quê? Eu tive que colocar o pé no freio em algumas coisas, né? A idade não é a mesma, comecei a louvor profético, tinha 30 anos. Então, você tá novinho ainda. Eu sou novo, mas não tem aquela pegada. Né? Você não tem a mesma pegada que antigamente, do reencontro, né? Exatamente. Eu acho que sou o mais velhinho daqui, né? O Gerson falou na idade dele já aí, 70 e... Vou fazer 74. Pois é, eu vou fazer 78. Não, fiz em outubro 78. Então, você está caminhando para lá. Estou caminhando. Qual é a sua idade? Eu quero ir mais devagar. Eu sou 60. 60, então. O seu é o garoto, caçula, que é o garoto, né? O meus 60 garoto está ali atrás das câmeras. Então, a nossa ideia é o seguinte, que quanto mais nós nos aprofundamos na obra, na obra de Deus, mais nós somos abençoados. E parece que Deus quer nos manter aqui nesse mundo porque a gente ainda tem alguma coisa para fazer. Pelo menos estando aqui semanalmente, né, num podcast desse, contando as nossas experiências e falando por que nós chegamos hoje a ser uma onda importante nesse país. Flávio, a liberdade que a gente tem agora, ela pode ser cortada futuramente. Exatamente. Nós estamos hoje a gente tem essa liberdade. Nos meses da eleição, nós estamos só agora nesse mês de novembro colocando no ar esse podcast, mas o fato é que o Brasil passou por um período muito turbulento porque é o seguinte, o povo conheceu os evangélicos, passaram a conhecer, foram obrigados a conhecer os evangélicos. Mais forte. Eu nunca vi a onda evangélica. A onda ser tamanha, muito grande, foi avassaladora a onda evangélica, né? Então, nós hoje não precisa se falar muito mais. Não precisa, nós já falamos muito. Agora, quem que fez esse caminho aí? Fomos nós, ou os nossos pais também. Né? Podemos dizer assim, aqueles que nos antecederam, esses nomes aí que nós ajudamos. Nós ajudamos. Fomos os auxiliares. E hoje chegou a isso. Mas, Gerson, nós estamos chegando no finalzinho, mas eu queria que você desse uma palavra sobre a sua atuação. Nós vamos, no outro capítulo, vamos conversar, vamos terminar, se não der para falar nesse capítulo de agora. Eu, quando era garoto, bem garoto, eu falo aqui no livro, eu sintonizava no rádio de ondas curtas, rádios fora do Brasil. Principalmente à noite. Eu ouvia muito uma rádio que transmitia em espanhol. La Voz de la Amistad. KGIE. Desde Los Angeles, Califórnia. Eu ficava vidrado em ouvir aquela rádio. Olha, eu era um garoto, eu tinha meus 11, 12 anos de idade. Meu Deus. Eu ouvia aquilo, eu ainda vou falar ainda para o mundo ainda. Não é possível, porque lá de Los Angeles, eu nunca sonhava chegar um dia a Los Angeles, visitar Los Angeles, conhecer Los Angeles. Mas eu era muito pobre, né? Família pobre. Como é que eu vou fazer uma viagem internacional e tal? Como é que eu vou chegar lá? Mas Deus me deu esse privilégio. Eu fui lá em Los Angeles, eu fui em vários lugares. Então, Deus me deu esse privilégio, deu a nós isso. E você chegou lá nessa rádio, né? Cheguei, Flávio, cheguei. Foi, de fato, para mim uma surpresa, mas foi outra vez um convite, que eu não tinha como chegar. Eu não tinha nem a possibilidade, sonhando, de chegar no portão da rádio.
porque era uma coisa muito cara, era um grupo muito forte, né? E eu acabei sendo convidado, devido à faculdade que na época eu estava fazendo, foi a minha segunda faculdade nos Estados Unidos, que foi na Califórnia. Isso, você estudava eu passei lá pela cidade onde você estudou. Riverside. Riverside. Eu morava em Riverside, onde era a universidade, e nós tínhamos a rádio, e aí eu fui convidado por indicação do diretor, do presidente da universidade, entendeu? E caí lá dentro. E a rádio era em ondas curtas. E, rapaz, que coisa linda. Por isso que chegava aqui no Brasil. Exatamente. Eu tinha gente aqui no Brasil, inclusive agora faleceu um pastor amigo meu, ele gravava os programas e levava para os meus pais. Que legal. Você vê? Olha aqui, eu gravei, está aqui, senhor José Cassiano. E dá meu pai e minha mãe. Muito, muito lindo. Que privilégio. Que privilégio. Lá eu conheci muita gente boa do rádio e da televisão. Que ano isso, mais ou menos? 77, 78, 79 e 80. 80. Mas foram 4 anos diretos. Eu conheci a rádio bem antes disso, década de 60. Tinha lá um programador lá chamado Hermano Pablo. É o Pablo, yeah. O Pablo. O Pablo tá. Olha só, como é que eu gravei isso na minha memória, e eu vi, eu gostava. E tinha uns programas de música também. Então, eu cheguei a pedir à Voz da Lamistad que me mandasse músicas. Você acredita que eles me mandavam fitas de rolo com as músicas? Mandavam fitas de rolo, que não tinha aqui no Brasil. E eu, quando começava a fazer programa na Rádio Copacabana, garoto ainda... Desperta Brasil, aquela coisa toda, né? Não, tinha a Voz da Mocidade que eu fazia de domingo de tarde, eu tinha 18, 19 anos de idade. Então, eu recebia aquelas fitas e colocava no programa. O pessoal, onde é que você arranja esses hinos, essas orquestras? Minha fonte. Eu sou... Quer dizer, eu sempre fui curioso com isso. E acho interessante. Mas você vai continuar no próximo capítulo para falar mais um pouco sobre isso. Tudo e bem. O nosso querido Wilson também vai fazer isso. Não estou chamando vocês de pastores. Não. Chamando de Somos amigos. Somos amigos de longa data. Olha, você não pode deixar de apertar aí o sininho aí, de se inscrever, que é importante, né? De compartilhar esse nosso podcast. Podcast, tá lá, quest, porque são perguntas. Nós perguntamos, nós inquirimos aqui e as pessoas respondem aquilo que você precisa ouvir, precisa saber. E o meu livro, Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio à TV, você pode pedir também, tá bom? Entra nas redes sociais. Eu estou como Flávio #1 no Instagram, Flávio Vieira Lima no Facebook, Pastor Lima no Twitter, você também me encontra, ok? Então você entra lá e me pede amizade, se você quiser, não tem problema, me Flávio, segue. ainda dá tempo de deixar o telefone aqui, pessoal? Claro. Né? O telefone aí para contato. Mas no próximo capítulo você vai falar também. No próximo? Mas pode falar agora. Vou falar. Para contatos aí, palestra, etc., estamos no 21 987 31 0166. 987 31 0166. Obrigado. Tá bom, né? No próximo capítulo, continuar falando sobre o seu telefone também para conferência. E olha, é um bom conferencista. O Zé também é, tá bom? E muitas experiências. Voltamos na próxima semana com o nosso podcast, A Onda Evangélica. Um abração para você. Tem algum dia...